Estamos concluindo o mês de Novembro Azul e como é o mês de combate ao diabetes, a gente convidou o cirurgião bariátrico, o Dr. Igor Barreiros, para a gente falar sobre obesidade, porque a gente já falou aqui, você que acompanha o programa, você viu que a obesidade é um dos fatores que predispõe ao surgimento do diabetes. Você precisa tratar essa doença, a medicina está evoluindo muito e a gente vai falar exatamente sobre isso. Bom dia, doutor Igor, bem-vindo. Bom dia, Juliana, obrigado. Bom dia aos telespectadores. Então, a obesidade, né, é um grande problema de saúde pública que traz consigo, né, uma série de outros problemas e talvez um dos mais graves é justamente o diabetes. Né? O diabetes é uma doença silenciosa e que cursa com a chance de desenvolvimento de vários outros problemas. Né? Uma coisa vai puxando a outra. A obesidade traz o diabetes acaba trazendo, né, a doença macrovascular. O que é a doença macrovascular? O entupimento de vasos sanguíneos, né? E que é o que vai levar ao AVC, ao infarto, à paralisia do funcionamento dos rins, à cegueira, né, pela retinopatia diabética, amputação de membros inferiores. Então, o diabetes é uma doença que pode trazer problemas muito graves e que principalmente comprometem a qualidade de vida. Precisar fazer hemodiálise, amputar uma perna, ficar cego, né, ficar com um lado do corpo paralisado. Infarto, AVC, né? Tem muita gente que morre em virtude disso. Isso, exatamente. Então, quando a gente pensa em tratar o diabetes, a gente vê que precisa ser muito agressivo com o tratamento dessa doença, porque ela é uma doença que pode ser muito agressiva e o principal, ela é silenciosa muitas vezes. Doutor Igor, a gente vê, né, tratamento da obesidade, você precisa reduzir peso, aí você vai, segue uma alimentação saudável, pratica atividade física, dorme bem. Só que tem gente que mesmo fazendo tudo isso não consegue emagrecer. Por quê? Na verdade, Juliana, essa é a regra, né? O nosso corpo não sabe que a gente ganhou peso. E em milhares de anos de evolução, ele aprendeu a se proteger de períodos onde falta comida. Então, quando a gente começa a perder peso, quando a gente faz alguma movimentação, né, para perder peso, aumentando o gasto com atividade física ou com alimentação com a quantidade menor de calorias, o nosso corpo se arma, né, de uma série de mecanismos para impedir que a gente continue perdendo peso. E, na verdade, procura que você volte a ganhar. Então, a regra é, a gente considera, por exemplo, um bom resultado para um tratamento clínico. O tratamento clínico é dieta, atividade física, com ou sem medicação. Uma perda de 5% até, no máximo, 10% do peso total corporal. Essa perda, ela é suficiente para trazer, melhorar muito a situação de saúde. A gente indica, por exemplo, uma cirurgia bariátrica quando, mesmo com uma perda de, por exemplo, 10% do peso total do corpo, as doenças não são controladas, né? Ou a qualidade de vida, né, daquele indivíduo ainda está muito ruim. Né? Isso, lógico, também dependendo de quanto de excesso de peso que ela tem, aquela história do IMC, né, que já é sempre muito falada. Inclusive, não é mais nem cirurgia bariátrica, né? Vocês estão indo muito para esse lado do cirurgia metabólica, que é exatamente essas doenças que comprometem. Então, a pessoa não precisa mais ser aquele obeso que tinha gente antes que engordava para poder fazer a cirurgia, e hoje não é assim. Se o seu corpo está sofrendo, se já tem essas doenças associadas, é um paciente que tem uma boa indicação para fazer a cirurgia. Exatamente. A gente tem que avaliar, né, caso a caso. E tem as situações onde a gente sabe que uma cirurgia pode ser um tratamento muito bom. Tem a situação onde aquela cirurgia está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então o Conselho regulamenta as situações mais comuns, né? O que não significa que num caso extremo que não esteja dentro dessa situação a gente não possa fazer a cirurgia, mas é uma análise muito mais criteriosa. E tem as situações onde o plano de saúde paga, né? E que o SUS cobre. Então, às vezes você pode ter uma indicação, mas não vai ter a cobertura do plano. E isso, às vezes, gera um pouco de dificuldade de entendimento. E uma situação clara disso é a cirurgia metabólica. Há mais de 10 anos a gente já sabe que as cirurgias bariátricas têm a capacidade de modificar o metabolismo a ponto de resolver ou melhorar muito, e só isso já é muito importante, as doenças metabólicas, principalmente o diabetes. Hipertensão também. Diabetes, hipertensão, que a gente chama de síndrome metabólica, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, o ácido úrico alto, que tudo isso está relacionado a outros problemas. Então, há muitos anos que a gente já sabe que a cirurgia tem um efeito muito bom para isso. E aí se começou a pensar, será que não valeria a pena operar as pessoas baseadas
nas doenças que tem, e não apenas só no excesso de peso. Terminaria até sendo uma economia para o plano, né? Porque lá na frente essa pessoa vai adoecer bem menos. Sim, sem dúvida, a gente só não consegue convencê-los disso. E aí entram outras questões, né? O tempo que a pessoa fica no plano de saúde, no Brasil, a média é 2 anos, então o plano não entende isso como uma questão lucrativa, infelizmente. Mas as nossas cirurgias foram evoluindo nesse aspecto de melhorar o metabolismo, né, e trazer um controle muito melhor dessas doenças. E a gente hoje já tem evidências de que, com essas doenças bem controladas, a chance de doenças cardiovasculares, né, como essas que eu falei, o AVC, o infarto, a amputação de membros inferiores, elas ficam controladas e elas acontecem bem menos. A gente já sabe que isso acontece. Porém, só em 2017 é que a cirurgia foi, então, metabólica, né, foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, e até agora ela ainda não está inclusa nem no rol de procedimentos da ANS e também não está para o SUS. No SUS a coisa está um pouco mais avançada, né? Já existe um programa federal, provavelmente depois, daqui a um tempo, vai ser disseminado para todo o país, em Brasília, né? Mas ainda para os planos de saúde a gente está brigando para trazer essa opção de tratamento, né, para o paciente que tem, algum grau de obesidade, tem uma doença metabólica séria e não consegue controlar com medicações. Eu tenho muitos amigos que realizaram cirurgia e a gente percebe assim, uma mudança completamente. Parece que é outra pessoa, né? E tem outros que estão ainda com receio de fazer, mesmo tendo todas essas comorbidades aí associadas. A cirurgia está mais segura hoje? O que é que mudou com o passar dos anos? Então, muitos comemoram a data da cirurgia como uma segunda data de nascimento, né? E fazem comemorações desse dia. Né? A gente tem um índice de satisfação realmente das cirurgias muito alto, né? Pesquisas da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostram que mais de 95% dos pacientes estão muito satisfeitos com a operação, né? E o ganho maior realmente é de qualidade de vida. Mas isso não valeria nada se fosse uma cirurgia perigosa, se trouxesse muito risco, né? Então, essa cirurgia, eu trabalho com isso há 15 anos, e quando eu comecei, ela já era considerada segura, né? Em 2005, já era considerada segura e hoje está muito mais, né? Então, hoje o risco, por exemplo, de uma pessoa morrer em virtude de uma cirurgia dessa é equivalente a uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia muito mais simples, considerada muito mais simples. Cirurgias que, às vezes, as pessoas se submetem achando que são menos complicadas do que uma cirurgia bariátrica, como uma esterectomia, que é a retirada do útero, é uma cirurgia mais perigosa do que a bariátrica. A cirurgia plástica é mais perigosa do que a bariátrica no sentido do risco de complicações no curto prazo, né? Mas a cirurgia bariátrica modifica o metabolismo do corpo, né? E exige um acompanhamento criterioso, adequado para o resto da vida, exames anuais, cuidado com a alimentação. Realmente, como a gente fala, se você está nascendo de novo, mas você tem a chance agora de fazer diferente, né? Então precisa fazer diferente, se alimentar melhor, entender que dentro daquilo que você está se alimentando tem que ter os nutrientes que seu corpo precisa, porque como a quantidade para a maioria dos pacientes é bem menor, naquela pequena quantidade tem que ter tudo que o organismo dela precisa. Então tem que ter um acompanhamento aí para o resto da vida. Para o resto da vida, é um casamento com a gente. E não precisa ser com um cirurgião, não. Mas a gente meio que faz questão de continuar acompanhando nossos pacientes. Mas endocrinologistas podem também fazer esse acompanhamento, nutrólogos também, pacientes que estão há muitos anos já com uma situação bem estável, né? Muitas vezes continuam acompanhando com a nutricionista anualmente. A nutricionista é importantíssima nesse processo. Na verdade, é um casamento mesmo, a cirurgia bariátrica e metabólica com o nutricionista, a gente não tem como fazer nada sem eles. Você tem que ter todo o aporte de nutrientes com a quantidade pequena, né? Isso, tem que fazer um malabarismo para dentro do que o paciente consegue comer, dentro do que ele gosta, dentro do que é viável, né? Inclusive economicamente, ele ter tudo que o corpo dele precisa. É um malabarismo, mas na maioria das vezes dá muito certo. Doutor Igor, infelizmente nosso tempo é curto, eu ainda queria falar sobre as técnicas, eu queria falar sobre tanta coisa ainda, mas infelizmente não dá tempo. Vou deixar já o convite para você voltar. Tá bom, porque aí a gente fala sobre essas técnicas de cirurgias, que tem várias opções, tem né? Tem várias opções. Questão também de como a pessoa deve procurar o cirurgião. Dá para dar um resumo aí bem rapidinho? Tem alguém que está acima do peso, que tem diabetes, que sofre com essas doenças. Qual o primeiro passo para saber se a cirurgia é indicada ou não para ele? Pronto. O primeiro passo é verificar qual é o seu índice de massa corpórea.
Apesar disso dizer muito pouco, mas talvez seja a melhor ferramenta para a gente analisar muitas pessoas de uma vez só. Se o seu índice de massa corpórea está acima de 40 quilos por metro quadrado, como é que eu faço para ver o IMC? Coloca lá no Google IMC. Ou então já assim, você pega a sua idade ao quadrado e divide pelo peso, né? É o peso dividido pelo quadrado da altura em centímetros. É complicado. Muito complicado. É melhor coloca no Google IMC, Enter. Vai aparecer já o quadrinho para você colocar a altura e o peso e ele vai dizer qual é o seu IMC. Se o IMC for acima de 40 quilos por metro quadrado, já tem indicação da cirurgia, né, da cirurgia bariátrica. E se ele estiver acima de 35 quilos por metro quadrado, na presença de uma outra doença, como diabetes, hipertensão... Aquela gordura abdominal também é uma indicação, né? Para a gente sim, mas aí entra naquelas situações de exceção que a gente tem que ver. Quando não tem um paciente com o IMC, por exemplo, de 37, mas com toda a gordura intraabdominal, a perninha fina, o bracinho fino, o pescoço fino, né, mas a barriga grandona, esse paciente é muito mais grave, tem um risco muito maior de perder anos de vida do que um de 42, 43, mas que é todo gordinho, aquele gordinho todo distribuído. Né? Então, existem gorduras diferentes que têm riscos diferentes. Certo, doutor Igor, muito obrigada. Viver bem aqui de portas abertas, é sempre bom esclarecer, né, os nossos telespectadores, levar informação, porque eu tenho certeza que alguém que está aí assistindo, que tinha medo da bariátrica, já mudou aí o seu conceito, a sua ideia de fazer cirurgia. Okay. Muito obrigada. Muito obrigado também. E a gente vai para o rápido intervalo, já já vamos continuar falando sobre diabetes, viu? Não perca, a gente volta já já.